Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Madeira. Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo ONS Rio. Boa tarde, Joaquim. Aqui pelo ONS Rio, por enquanto sou só eu, Luiz Guirão. Boa tarde. Ok. Tem um ONS Brasília. O ONS Brasília tem som, mas se você quiser só que está ouvindo, já... Ok, obrigado, viu? Semadem. Boa tarde a todos, boa tarde, Joaquim. Hoje sou eu, Marcelo Celucci. Ok, muito obrigado. Nós temos Giral, SBR. Boa tarde, Joaquim. Estamos aqui, eu, Camila Souto e Pedro Neto. Ok, obrigado. Santo Antônio Energia. Boa tarde, Joaquim. Sérgio Taide, Edivaldo da Operação, o Elson da Engenharia e o Caio da Sustentabilidade. Os colegas do CECIPAM, que estão no CECIPAM. Boa tarde, Ana Cristina, CECIPAM. Diego Silva, CECIPAM. Ricardo, Defesa Civil Municipal. Roberto Petrobras. José Fred. Paulo Raizen. Daniela Raizen. Elton Piranga. Antônio Centrado. Márcio Transportes Bertolini. Osmar Cargil. Astrea Secor. Deu para ouvir todo mundo aí? Sim, deu. Bom, obrigado por todos, tá? Bom, nós temos também a CPRM de Porto Velho. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Hércules da CPRM de Porto Velho. Arthur, CPRM. Bom, CPRM, Arthur. O Arthur está sem microfone. Ok, mas tudo bem. Mas ele deve estar ouvindo, né? Sim. A CCE. Está se organizando ainda. A Secretaria de Rondônia, Sala de Situação de Rondônia. Boa tarde, Joaquim. Aqui na sala de situação de Rondônia temos a Secretaria da Casa Civil, a Defesa Civil do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente e a Gevisa. Ok, obrigado. Bom, vou passar para as pessoas que estão aqui na sala de situação para a apresentação das mesmas. Ministério da Infraestrutura. Boa tarde a todos. Lívia, Ministério da Infraestrutura. Boa tarde, Leonor Ana. Boa tarde a todos, Luiz Fernando Ibama. Boa tarde a todos, Francisco Hélito, REPAC, aqui em Brasília, representando o governo do Acre. Joaquim Gondim, Ana. Vinícius Roman, Ana. Antônio Augusto, Ana. Boa tarde, Edmilson, Ana. Fone, Ministério de Minas e Energia. Boa tarde, Luiz Ferreira, ANEL. André Plante, Superintendência de Regulação da ANA. Ok. Bom, eu deixei de chamar alguém que está acessando a sala externamente. Boa tarde, aqui na CCF. Estamos eu, Rodrigo e Tainá. Ok, Rodrigo. É que na hora que eu chamei vocês, você estava conectando ainda, tá? Obrigado. Bom, vamos iniciar, como sempre fazemos, com a apresentação das condições meteorológicas que aconteceram e uma certa cenarização futura por parte do Semadem. Marcelo. Muito obrigado, Joaquim. Vamos na primeira figura, que é, como sempre, a chuva da última semana. Lembrando que tínhamos uma previsão de chuva mais ou menos em torno da média. Dá para ver que choveu de uma forma quase que generalizada, embora com volumes, né, mudando bastante de uma região para outra.
É interessante a figura da direita, que é a comparação com a MLT, e dá para ver que tem um predomínio da cor branca, que seria chuva em torno da média, algumas pequenas regiões onde choveu acima, tem um núcleo aí no sul da bacia, né? Teve uma tempestade localizada e choveu muito realmente, tem outras regiões onde choveu um pouquinho para baixo, enfim, de uma forma geral, podemos dizer que choveu dentro da média mesmo. Então, a próxima figura é aquela comparação com o ano hidrológico de 2014, e, bom, já há várias semanas, né, que a chuva está mais ou menos dentro da média, e com isso o ano hidrológico atual vai se distanciando gradativamente de 2014. Então, comparando as duas figuras da direita, fica cada vez mais claro que em 2014 as anomalias positivas, né, chuva acima da MLT, foram mais abrangentes e também com valores de chuva mais intensos. Vejam a intensidade da cor azul, especialmente no sul e oeste da bacia, né, muito mais intensos no ano de 2014. Então, embora, como já falamos, este ano há um certo predomínio de chuvas acima da média, embora, olhando a figura de cima à esquerda, à direita, vemos que também algumas regiões onde choveu abaixo da média. Então, é uma figura de chuva de normal para cima da média, né? Enquanto que a de baixo é uma chuva muito mais de chuvas acima da média, especialmente na porção centro-oeste da bacia. Bom, feito esse comentário, nós passamos para a situação meteorológica de hoje, a imagem de satélite de poucas horas atrás. E temos um fato interessante, que é uma frente fria, aí, mais ou menos marcada dentro da elipse, uma frente fria já um pouco mais intensa, com características mais de outono, de época de transição, embora essa frente não vai encerrar a estação chuvosa. Esse é um fato importante, mas ela vai passar pelo Brasil, mas também pela Bolívia, de fato já está passando. Veja uma área muito vermelha aí no Paraguai, Mato Grosso do Sul. Felizmente está caindo fora essa chuva da bacia do Rio Madeira, mas há previsão para as próximas horas e próximos dias, inclusive de ter precipitações. Na próxima figura está o valor, então, da chuva prevista para os próximos 7 dias. Então, vejam que os maiores volumes estão em outra região, aí perto da divisa entre Bahia, Minas, né, bacia do São Francisco, bacia do Tocantins, enfim, mais para leste, que é uma boa notícia, porque chovendo mais no leste, que precisa, chove menos no oeste, que também precisa chover um pouco menos. Então, embora com essa passagem de frente fria, os maiores volumes não estarão na região do Madeira, vão estar mais para leste. O detalhe do acumulado está na próxima figura. Temos, como sempre, à esquerda, na parte de cima, acumulado total para os próximos 7 dias. E na segunda, na parte de baixo, à esquerda, é acumulado total para a segunda semana. E à direita, o volume previsto. Então, dá para ver que são volumes razoáveis, né? Com previsão de chover mais na parte norte, na parte oeste da bacia. Olhando assim nos detalhes da figura que mostra os volumes, a figura direita, vemos que a inclinação da curva, né, é um pouquinho maior na primeira semana do que na segunda, ou seja, essa primeira semana deve ser um pouco mais chuvosa do que a segunda. Embora vejam que há uma dispersão crescente, né, a partir da segunda semana, ou seja, esses volumes previstos, 107, 132 volumes para os próximos 10 dias, 15 dias, tem uma certa, digamos, dúvida, né, em termos de valores, mas de uma forma geral, vamos ver depois que a chuva, esse valor representa valores mais ou menos dentro da média da época. Bom, a próxima figura é a avaliação da previsão de chuva feita uma semana atrás. Desta vez foi muito boa a previsão de chuva, né? Teve um pequeno erro aí no meio, uma ligeira subestimativa, mas depois de alguma forma corrigida, né? Uma pequena compensação de erros, mas o modelo desta vez foi muito bem no volume de chuva previsto. Sempre com a ressalva que é difícil observar. Então, esse valor observado também devemos assim, considerar entre aspas, né? Uma observação que é possível fazer. Na próxima figura nós temos, na verdade, uma figura nova, duas figuras novas, que é o mapa de anomalias de precipitação previstas
para a primeira e para a segunda semana. Então, essa figura da esquerda traduz um pouco daquela primeira que eu mostrei, da chuva para os próximos dias, mas agora falando em termos de anomalias. Então, veja que realmente vai chover acima da média aí na bacia do São Francisco, Tocantins, mas na região do Madeira tem pequenas anomalias, né, na porção oeste especialmente, mas de uma forma geral podemos dizer que a chuva está dentro da média. E a figura da direita, que é a previsão para a segunda semana, mas chamemos de tendência, porque a confiabilidade é menor. Estamos falando do 28 de março até o dia 3 de abril. E, assim, também uma previsão de chover mais ou menos dentro da média, mas dá para ver também, em comparação com a figura da esquerda, que prevalece um pouquinho mais a cor amarela, ou seja, menos chuva na segunda semana do que na primeira. Bom, isso do ponto de vista meteorológico. O Márcio me passou alguns slides que eu vou comentar, peço desculpa, não sou hidrólogo, então a próxima figura é apenas para destacar os pontos nos quais é feita algumas previsões. A próxima figura é da análise, né, a verificação da previsão feita alguns dias atrás. A curva preta é observado e a curva que está em azul foi o que foi previsto. Então, foi muito bem previsto o momento em que o rio passaria a estar abaixo da cota de transbordamento, isso em Porto Velho, embora aparentemente, né, pelo que a gente pode ver graficamente, a velocidade com que a cota ou a vazão está caindo é maior na previsão do que na observação. Então, embora o rio esteja em recessão, aparentemente o modelo estava indicando uma recessão mais rápida, né? Isso não aconteceu. Bom, em termos de previsão, está aqui na próxima figura a previsão de chuva, primeiro, com o modelo que alimenta esse modelo hidrológico, GLOFAS. É parecida, né, equivalente à previsão anterior que eu mostrei com o modelo GFS, com maiores volumes na parte oeste e na parte norte. Há, de fato, algumas diferenças, como que aqui a chuva na porção oeste está mais espalhada, né, uma área maior com chuva mais volumosa e tem menos chuva na parte centro-sul. Há umas pequenas diferenças em termos de localização das áreas com maior chuva, mas em termos de volume total é muito parecida à previsão. E então nós temos as previsões do modelo GLOFAS alimentado com essa previsão que estamos vendo do Centro Europeu. A primeira estamos falando da próxima figura para Guajará Mirim, que está abaixo da vazão para transbordamento. E o que aparece aqui é uma lenta recessão do rio. Destaco que a partir do dia 28, 29, vamos ver isso nas próximas figuras também, há uma grande dispersão no modelo hidrológico que é herdada da grande dispersão dos membros do modelo meteorológico. O modelo meteorológico normalmente é que acaba alastrando, digamos, o modelo hidrológico aos erros. Então, diria que a previsão que a gente está olhando para aqui teria uma validade no máximo até o dia 20, 30, depois vamos ver em todas elas que é uma grande dispersão. Então, na próxima, que é em Cachoeira Esperança, que entendo que é a montante do jusante do rio Beni, mesma coisa, veja que há um ligeiro declínio da vazão até o dia 28, mais ou menos, mas depois tem uma enorme dispersão, tão grande que acho que não dá para considerar, né? Temos outliers tanto para cima quanto para baixo, e então eu diria que essa previsão tem uma utilidade até o dia 28, 29, no máximo. E na próxima figura, que é justamente do rio Beni, mesma situação, né? Uma oscilação com tendência mais a descenso, né? A diminuição da vazão, mas com enorme dispersão depois do dia 28, 29, e a mesma situação em Porto Velho, que se encontra, ou tem previsão, estou falando da próxima figura, por favor, Porto Velho, ela oscilaria um pouco por baixo da cota ou da vazão de transbordamento. Então, o rio já passou a estar abaixo da cota ou vazão de transbordamento, continuaria oscilando mais ou menos nesses valores, com tendência mais para descer do que para subir, mas de novo aí depois do dia 29, por exemplo, a dispersão é muito grande, acho que não permite tirar uma conclusão clara, mas pelo menos para os próximos 8 ou 10 dias
a situação parece relativamente tranquila, né? Pelo menos em termos de voltar a uma cota de inundação em Porto Velho, parece que isso é pouco provável. Então, isso da minha parte. Joaquim, se tiver pergunta, vou tentar responder, especialmente a parte meteorológica. A parte hidrológica não é do meu conhecimento. Obrigado. Ok, obrigado pelo esforço de apresentar também a parte do Márcio. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou pedir a CPRM, eu não sei se Porto Velho tem condição de ver agora a questão do boletim, né? Então, você não colocou o boletim hoje ainda, né? Ou não? Já foi enviado. Já? Tá, então... daqui a pouco, então, eu vou pegar o boletim e para você comentar, tá? Então, da chuva, alguém gostaria de comentar alguma coisa da questão de chuva? Que, embora o total, vamos dizer, de alguma maneira assuste um pouco, né, em relação ao total, 100 e poucos milímetros, né? Mas eu não sei como ele foi absorvido pelos modelos e não está um crescimento tão grande das vazões, né? Então, alguém tem algum comentário? Não. Então, vou botar a apresentação, o boletim da CPRM e a gente abre depois para discussão. Por favor, peço para baixar. Bem, esse daí é o gráfico de Porto Velho, onde a gente apresenta as previsões para os próximos 2, 3 dias, né? Ele está mais ou menos indicando o que o modelo do CEMADEM previu, que é uma certa estabilidade, há uma tendência de queda. Ele está representando também, basicamente, aquilo que está sendo visualizado a montante, das estações a montante de Porto Velho, né? A gente tem um comportamento semelhante na estação de JRB, de Jusante do Rio Bene. Pode baixar, por gentileza. Bem, aí a gente tem também uma tendência de estabilidade na estação de Abunã para os próximos 2 dias. E uma tendência de estabilidade a leve subida na estação de Guajará-Mirim. Pode baixar mais um pouco. A gente tem aí uma leve subida, nada mais do que 2, 3 centímetros. É isso, né? Ok. Então, o que assim, se vislumbra é que nos próximos dias, né, nós vamos ter uma tendência de estabilidade e com uma tendência até de queda, né? Então, significando que entre hoje e a próxima reunião não é esperado nenhum fato mais grave que possa necessitar de uma discussão maior, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão dos níveis e da previsão de chuva? Se isso, de alguma maneira, corrobora com o que vocês também estão acompanhando, principalmente aí o pessoal do Sensipan, é isso mesmo? Aqui não tem nenhum comentário. Mas essa também é a avaliação de vocês, né? Que está estabilizado com tendência de queda para os próximos dias, pelo menos, né? Para os próximos 4 dias, 3 dias. É isso? Hein, Ana? Também. Baixar, manter e baixar. Aqui a gente está trabalhando com a expectativa de estabilidade, principalmente por causa dessa previsão de chuva próxima na bacia do Mamoré-Guaporé. E também um pouquinho, só comentando Guajará, já foi comentado nas outras reuniões, não há expectativa de queda ainda em março. A expectativa, como disse a CPRM, é dele, nos próximos, ele já tem água acumulada suficiente na bacia para continuar subindo, um máximo estável, mas não há expectativa de queda ainda em março. Ok. Bom, eu vou então pedir ao
ONS. Guilherme, se você pudesse fazer a apresentação agora, que aí ela é mais completa, né? Pois não. Está dando eco no grupo, né? Ok. Bom, vamos dar início aqui à apresentação, número 2. Aqui é a operação na UHE Giral. Então, a gente observa que lá no começo de fevereiro a usina estava operando na sua cota máxima, que é 90 metros. Houve um rebaixamento devido a que as vazões começaram a se elevar, conforme a gente vê aí no gráfico verde e vermelho, né? São as afluências e defluências. As afluências em vermelho e as defluências em verde. A gente, com a elevação das vazões, a gente fez esse rebaixamento preventivo, além daquela curva de rebaixamento já proposta pela SBR para Giral. Eles começaram a rebaixar antecipadamente para prevenir justamente que a folga ficasse muito pequena, né? Então chegaram a rebaixar até a cota 88,45 e agora, devido a que as vazões começaram a cair, eles voltaram a recuperar nível, né? Então estão, no dia de ontem, fecharam na cota 88,90. Ainda estão distantes do nível máximo, mas com isso eles podem operar nessa cota, porque garante que está com uma folga bastante razoável em relação à BR. A gente vai ver a seguir. A vazão afluente ao UHE Giral no dia de ontem, em média, fechou em 39.557. Próximo slide. Slide número 3. Aí a operação na UHE Santo Antônio, que vinha operando em torno da cota 70,50. E aí, quando chegou lá pela segunda quinzena de fevereiro, também iniciou um rebaixamento, porque as vazões começaram a subir. Então, iniciou-se um rebaixamento também preventivo, de forma a aumentar a folga em relação à BR-364. Chegou a operar na cota 70,20 e agora, com a recessão das vazões, retomou o nível de 70,50, onde se encontra já há alguns dias. A defluência da UHE Santo Antônio está da ordem de 42.199 metros cúbicos por segundo. Próximo slide. Slide número 4. Nesse slide a gente mostra uma comparação das afluências da UHE Giral, do histórico do ano em curso, do ano hidrológico em curso, em comparação com os anos anteriores. Então a gente observa lá aquela curva em vermelho, o ano 2014, está muito distante, né, conforme também o Celucci já mostrou, que a distância começa a aumentar bastante em relação a 2014, então felizmente a gente não teve um pico tão alto assim. E hoje nós estamos com uma afluência assim que parece que está perseguindo ali o ano 2015, né, com 39.557 no dia de ontem. Observando que em 2015 tivemos ali, no mês de maio, um repique que chegou a quase 40 mil. Né? Então, a gente fica sempre atento a essa bacia, uma bacia que tem esses repiques, né? E que alguns deles podem superar o pico inicial. Próximo slide. Slide número 5. Aí seria a precipitação observada nas últimas 24 horas, onde a gente vê muito pouca precipitação na bacia do Rio Madeira, né? Próximo slide. No próximo a gente tem um acumulado nos últimos 7 dias, né? Então a gente teve uma chuva acumulada nesses últimos 7 dias, mais concentrada ali na bacia do rio Guaporé, né? Guaporé, Mamoré, né? E um pouco também na cabeceira ali do Mar de Deus, sendo que o Rio Beni choveu bem menos nesses 7 dias. Próximo slide. Aí temos o slide com basicamente o diagrama, né? E a localização dos postos.
onde a gente observa aí que no Amaro Maiú teve uma variação, né, de menos 268 metros por segundo de anteontem para ontem. Então, as vazões lá no Peru também estão caindo e a situação na bacia é totalmente sob controle. Próximo slide. Seriam os dados operativos. Então, na parte de cima, os dados de nível e vazão dos postos, né, de modo geral. A gente observa que teve continuou uma recessão no Amaro Maiú. Jusante do Rio Beni subiu 131 metros por segundo, também não é uma quantia muito alta. E a folga na estaca 12,95 é de 93, foi, né, no dia de ontem, de 93 centímetros. Enquanto que aqui para Jusante, em Jacivila, a folga em relação à BR-364 foi, no dia de ontem, de 71 centímetros. As vazões em Porto Velho estão da ordem, estiveram, né, em média, no dia de ontem, da ordem de 42.663. E encontrando-se em recessão, com uma variação em relação ao dia anterior de menos 377 metros por segundo. A operação, então, no meio, tem os dados da OH Giral e Santo Antônio, onde tem vazão afluente, então, a Giral 39.557 e defluente 39.118. Tentando recuperar um pouco esse nível. Ainda continua. Então, está defluindo menos do que a vazão que está chegando. Está com um rebaixamento hoje de 1,10 m e operando na cota 88,90. Santo Antônio está operando já na 70,50, ou seja, vai operar agora provavelmente fio d'água, que já chegou na 70,50. A vazão afluente ontem ainda foi 42.229 e a defluente 42.199. Está com uma folga lá na BR-364 em Jacivila de 80 centímetros. Ali a gente vê a previsão para os próximos dias, né? Tanto de vazão quanto de folga também, né? Então a gente observa ali que Jusante do Rio Beni, as vazões vão cair, depois começam a subir novamente nos 3 últimos dias. E a folga ali na estaca 12,95, ontem foi 93 centímetros, hoje seria 82, depois 76, 74, 73 e 72. Ou seja, está se trabalhando com um horizonte de 5 dias, onde a folga está ainda acima de 70 centímetros. Aqui para Jusante, em Santo Antônio, observo que as vazões defluentes, que ontem foram de 42.199, tem um aumento ali para 42.400, depois cai para 42.200 e no último dia 41.800. Então as vazões estão em plena queda, operando fio d'água na cota 70,50 e a folga, que ontem foi 71 centímetros, hoje permanece, amanhã 74 centímetros e depois da manhã também, depois 76 e por último 79 centímetros, quase 80 centímetros. Então estamos com folgas acima de 50 centímetros e ainda abaixo de 1 metro. Próximo slide. Observamos então graficamente, né? As vazões estão bastante estáveis aí em Jusante do Rio Beni, sobem muito pouco, né? E em Giral, na OH Giral também, então com essa mesma estabilidade e, em princípio, a cota operativa chegará ao 5º dia, no máximo em 89, que é o que está sendo previsto aí pela SBR. Então ainda não vai estar na cota 90, vai estar 1 metro abaixo da cota máxima. Próximo slide. E agora em Santo Antônio, observa-se aí a operação fio d'água na cota 70,50 e as vazões em plena recessão, com 41.800 no último dia, assim como as defluências, que, como está fio d'água, repete exatamente o valor da afluência. Em princípio é isso que eu tinha a apresentar. Me coloco à disposição de todos para dúvidas ou comentários. Queria esclarecer também que nós tivemos uma reunião bastante interessante com o SBR essa semana, né? Eles concluíram o estudo hidrológico lá para acertar os dados, que estava tendo uma discrepância com dados assim um pouco mais baixos, inferiores a 40 mil e tal. A gente tinha alguma discrepância
tinha uma insegurança, né, nos dados. E agora eles já estão com a metodologia correta, só que a gente não vai implantar agora a metodologia no meio do ciclo. Então vai esperar as vazões sossegarem um pouco, ou seja, darem uma caída para poder implantar essa nova metodologia e corrigir também o histórico passado. Muito obrigado. Guilhom, apenas corrigindo com a SAI, né? Reunião com a SAI. Desculpa, reunião com a... Eu estou entendendo que o que na época o Guilhom tinha falado que teve com o Giral, mas na verdade ele teve uma reunião foi com o Santo Antônio. Tá? Não, com o Santo Antônio. Ok, não, tranquilo, deu para entender com essa ressalva que foi feita agora, tá? Bom, eu aproveito então e pergunto a Giral se tem alguma consideração adicional a fazer em função dessas previsões de estabilização, né? Bom, Joaquim, o que nós observamos aqui também foi isso, uma estabilidade nas vazões para os próximos dias, né? A folga medida hoje na BR foi em 82 centímetros, né? E aí a gente fez essa recuperação do reservatório, né? E fecharemos o dia de hoje na cota 89, né? 1 metro de rebaixamento em relação à cota 90, e vamos aguardar os próximos dias aí para ver o comportamento do Rio Madeira, como é que ele vai acontecer aí para frente, ok? Ok. Santo Antônio, algum comentário adicional? Só reforçamos, não é, as informações do Guilhom, né, do NS, né? E a gente não tem comentários a fazer. Eu tinha duas, só questões simples, mas ou Santo Antônio ou Giral teve algum problema nesse período chuvoso com troncos, alguma questão de tronco que precisasse relatar, que se quebrou aquelas proteções, alguma coisa, funcionou adequadamente a parte dos troncos? Tal, começando por Giral. Bom, conhecimento não, creio que não tivemos nenhum problema a respeito, mas eu vou me certificar com as áreas aqui, tá bom? A gente teve uma reunião e foi perguntado na reunião anterior, negócio de navegação, se está tendo algum problema. Ninguém questionou não, tá? É curiosidade mesmo se esse ano não teve nenhuma incidente com tronco, alguma coisa desse tipo, né? Porque essas vazões desse ano foram relativamente altas, né? Segundo a avaliação da gente, dependendo do referencial, ela pode ser a quarta ou a sexta mais alta, né? Santo Antônio, alguma coisa que vocês tiveram com troncos esse ano ou não? Esse ano, como os anos anteriores, né, Joaquim? Nessa época de altas vazões, né, a quantidade de troncos, né, a gente tem verificado que continuam descendo os troncos pelo Rio Madeira, né, e a descarga, né, através do extravasor, né, ela é feito regularmente, né, e a gente também não teve conhecimento de nenhuma anormalidade com relação a esses troncos aqui no Rio Madeira. Ok, então o ideal é isso, é que não tenha nada a relatar sobre essa questão de troncos, né? É um problema a menos que nós temos que enfrentar, né? Nós estamos vendo aí, então, o seguinte quadro, né? Uma certa estabilidade, né? Entretanto, a estabilidade bem clara é para os próximos 3, 4 dias, né? Mas, segundo foi apresentado aqui, pela previsão do CEMADEM, há chuvas até consideráveis, né? Para os próximos 2 semanas, né? Então, 100 e poucos milímetros não é uma chuva que você possa dizer assim que é insignificante ou normal, né? Então, acho que
o consenso vai ser aqui de continuarmos mobilizados, né? E que na reunião passada, principalmente o pessoal das distribuidoras, eles gostariam de ter uma ideia mais clara sobre a desmobilização que eles fazem, né? Mas eu acredito que ainda vamos ter que passar pelo menos essas 1 a 2 semanas mobilizados como nós estamos, né? Em função dessas previsões e dessa observação que o Marcelo Celucci fez, que o período chuvoso ainda não se caracterizou como na fase final, né? Todo mundo concorda com essa posição de que nós devemos ainda, pelo menos nessas 2 próximas semanas, continuarmos mobilizados, fazendo essas reuniões de avaliação, né? Está tudo sob controle, né? Mas as reuniões são importantes para um nivelamento e até para dar uma certa tranquilidade ao sistema. Então, vou perguntar, Rondônia, qual a opinião de vocês? A gente acredita na manutenção normal das reuniões. Ok. O pessoal do Sensipan, de uma maneira geral, Ana, vocês concordam também que a gente deve continuar com essas reuniões, pelo menos essas 2 próximas semanas? Sim, aqui o conselho ok. Alguém teria alguma ideia adicional sobre essas reuniões, mas, em princípio, as próximas 2 semanas continuamos com reuniões às quartas, 3 horas da tarde. Esse é o consenso ou tem alguém que tem uma posição assim adicional sobre isso? Não. Então, eu acho que o consenso nosso é continuarmos, então, com essas reuniões às quartas-feiras. As reuniões estão ficando cada vez mais simples em função do momento que nós estamos, né, de estabilização, tudo, mas é bom. O ruim é que se a gente tivesse aqui reuniões longas com problemas aparecendo, né? Então, eu acho que o sentido da nossa reunião ela é preventivo. E como preventivo, é importante que elas aconteçam dentro da normalidade do quadro, né? Então, pergunto, tem alguém que teria algum destaque de algum assunto adicional que ainda não foi tratado, que gostaria de comentar nesse momento? Não. Então, vamos para a marcação da reunião. Então, a próxima reunião vai ser dia 27 de março, tá certo? Às 15 horas, como nós costumamos fazer, e esperamos que até lá nada aconteça como foi previsto e que esse impacto dessa previsão de chuva, vamos dizer, seja melhor avaliado nessa data, né? Podemos terminar assim? Ok. Então, eu gostaria de agradecer a todos e eu acho que é importante esse nivelamento para dar essa segurança que o sistema precisa, né? Então, eu acho que o que fica aqui é mais a segurança que as informações estão acontecendo com transparência e que as pessoas estão sabendo gradativamente o que está se passando. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira.